por você de novo, eu sou a Jay e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Jay. Mais um vídeo de listas, dessa vez falando sobre alguns mangás que você deveria já ter lido. E não são mangás tão grandes, são mangás bem tranquilos de ler. Pra pessoas que gostam de fazer aquela maratona braba durante o dia, vai ser tranquilamente pra vocês que gostam das maratonas. E pra quem quiser conhecer as outras obras de fantasia, de romance, dou minha palavra que são mangás excepcionais. Praticamente todos eles estão com o pé direito pra ter anime. Já aproveita pra conhecer essas obras antes de elas estrearem e explodirem na internet. Eu garanto pra você. Então não esquece de já deixar o seu likezinho pra apoiar o canal, o seu, inscreva-se também. Logo mais a gente vai ter o vídeo de 1K, o especial. Tá saindo, tá no forno, tá quase saindo. Eu espero que você já esteja ansioso pro vídeo, porque vai ser muito bom. Já aperta o sininho aí embaixo pra você ficar antenado nas notificações. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Tokusokuni no Shoujo, um mangazinho de 37 capítulos atualmente, que provavelmente já tá perto do seu arco final. É um mangazinho com uma arte super simples. Na realidade, ele nem parece ser um mangá, porque ele tem uns traços um pouco mais leves e mais suaves. Ele tem uma característica muito interessante, que tipo, ele é literalmente um quadrinho em preto e branco. Ele não tem aquelas divisórias em cinza, todo aquele degradê que geralmente os mangakas usam. Ele é literalmente todo preto e branco e dá tipo um diferencial muito grande pro mangá, principalmente por conta da sua história, que tem literalmente a ver com cores de certa forma. Fica sempre fica muito bem representado essa questão das cores, justamente por conta da arte. Na história nós temos um mundo em que temos uma espécie de maldição que é retratada quase como que uma doença, que acabou separando os humanos das pessoas que não são amaldiçoadas, das pessoas que são amaldiçoadas ou estavam doentes por conta dessa doença um tanto estranha, que deixava as pessoas completamente pretas, dava uma série de sintomas um tanto bizarras. Eu não vou dar spoilers porque tem muito a ver com os protagonistas em si, mas basicamente é um mundo quase que apocalíptico atualmente. E nós temos a nossa protagonista, que é a Shiva, que é uma garotinha toda de branco, o cabelo dela é branco, a roupa dela é branca, ela é toda de branco, literalmente. Ela é uma garotinha inocente, uma criancinha basicamente, que tá vivendo com o seu sensei, que é um cara já amaldiçoado. Ele é um cara todo de preto, um focinho, ele é uma espécie de animal meio humanoide, e que ela tá vivendo com ele atualmente porque está esperando a sua avó, que foi pra algum lugar e deixou ela aparentemente com ele. Essa é basicamente a premissa de Tokusokuni no Shoujo, mas conforme a gente vai lendo o mangá, a gente vai vendo que não é exatamente assim que acontece. Tem uma série de plot twists imensos na história, mesmo com tão poucos capítulos, e a trama se mantém sempre muito interessante, principalmente sobre o mundo, sobre o que é essa maldição, como ela se proliferou tanto, por que tantas pessoas sofrem com ela, como é essa delimitação. E esse é um mangá extremamente interessante, eu espero que tenha anime futuramente. Não tem nada anunciado ainda, mas com certeza é uma obra que merece ser mais conhecida, e eu vou deixar aí pra vocês darem uma olhada. 37 capítulos tá de boa pra ler. Shumatsu no Valkyrie, ou A Rainha dos Deuses, como é mais conhecido, é um mangá com 43 capítulos atualmente e já recebeu anúncio pra anime pelo estúdio Grapnica. Eu não sei como é que pronuncia, eu acho que é Grapnica, eu não sei como pronuncia, mas é por esse estúdio. E eu tô com um pouco de medo porque não parece que vai ser tão bem animado, eu estou um pouco triste, mas fazer o quê? Pra quem não conhece, basicamente Shumatsu no Valkyrie conta a história de os deuses, né, e os humanos. Aí a cada 1000 anos tem um certo evento que eles decidem se os humanos vão continuar vivendo ou não. E aí os humanos decidiram chamar os deuses pra rinha, pra eles erguerem eles na porrada contra os humanos. E os deuses aceitaram, Zeus aceitou a briga. E aí basicamente a gente tem todo um mangá de luta, só luta, onde temos personagens super carismáticos, com uma arte espetacular. Nossa, é tipo, você consegue sentir todos os golpes e todas as estratégias que os personagens traçam. Não só isso, como todos os personagens têm conexões com a história, desde personagens literários, como Jack Estripador. A gente tem, nossa, a melhor luta do Jack Estripador. A gente tem Zeus, a gente tem Adão lutando contra Zeus, deuses da mitologia. Nossa, uma galera imensa. São lutas e personagens muito bem representados, uma diversidade enorme de design de personagem que tem muita conexão com o nosso mundo também. E assim, Shumatsu já tem a conexão com o anime, já vai ter, com certeza vai ser um sucesso. Eu tô um pouco ansiosa, então eu recomendo você a dar uma olhada no mangá. O mangá é espetacular, com certeza você vai curtir, principalmente quem gosta de coisas de lutas assim. E tem bastante história também, a gente tem muito do background dos personagens, vai muito além das próprias mitologias deles ou das próprias histórias criadas, mas também a gente tem toda uma criação por trás original e que sempre encaixa muito bem. Então eu recomendo muito você dar uma olhadinha
olhadinha se você não conhecia ou já tava na sua lista pra Shumatsu no Valkyria. Espetacular. を舐め腐ってるそのすまじ顔に一撃ぶち込む好機がある。やっと会えたぞ。ありったけの力で戦える相手と。 Jibaku Shounen Hanako-kun, um mangá que já tá em seu arco final, se eu não me engano, com 77 capítulos lançados. Já teve anime pelo estúdio Lurch, não sei como é que pronuncia, mas que o anime ele não foi tão acompanhado e a galera que lia o mangá na época achou que ele ficou muito travado, porque é uma animação toda cortada. Teve muitos arcos cortados também, muito desenvolvimento de personagem. Na época eu não tinha dado tanta atenção e recentemente eu comecei a ler e eu cheguei nos capítulos atuais. Nossa, é um dos melhores mangás disparados de fantasia, tranquilamente. Jibaku Shounen, que basicamente tem uma mistura de fantasia um pouco dark, não exatamente dark, mas ele pega umas coisas um pouco, não exatamente tão fantasiosas assim. Ele consegue fazer uma mistura de gêneros muito grande. E tem bastante romance também, que é um dos pontos fortes da obra, assim como os seus personagens. Basicamente, Jibaku Shounen, pra quem não conhece, é uma obra que nós temos a Nene, que é a protagonista, uma garota que vivia normalmente sua vida. Ela é uma garota com pernas de... Tá ligado aqueles... Eu esqueci como é que chama, mas é tipo aqueles bagulhinhos que a Hatsune Miku fica segurando. A perna dela é exatamente isso, é tipo, tem a mesma grossura, aí eles ficam xingando ela desse bagulho. É alho poró, acho que chama. Eles ficam xingando ela de uns negócios assim. E tipo, ela não era exatamente a garota mais bonita e nem nada. Era tipo, basicamente, a premissa era quase que um shoujo, basicamente. Até o dia que ela descobre que existem os 7 mistérios da escola no Japão, e um deles é o Hanako-kun, ou a Hanako-san, como é bem conhecida no Japão. E ela vai no banheiro, chama a tal Hanako-san e pede pra fazer um desejo pra ela. Só que quando ela é invocada, aparece um maluco, um cara, e não é exatamente uma garota, é um maluco lá, e que vai realizar o desejo dela, que era basicamente ficar com um cara que ela gostava. Essa é a premissa da história, mas conforme a gente vai lendo o mangá, a gente vai vendo que não é só isso que está da Hanako-kun. A gente tem toda uma série de... um background absurdo de personagem, principalmente. É claro que o lance dos mistérios da escola, a gente é apresentado a todos os 7 mistérios, a gente tem todo um cenário espetacular. Nossa, a galera indo por escadas, assim, atravessando mundos, é tipo todo um lance de fantasia muito bem trabalhado, com uma arte espetacular também. Fora que temos muitos e muitos plot twists, tanto pelo próprio Hanako, que eu diria que é mais protagonista do que a Nene, porque ele tem um mistério enorme por trás do seu passado, o motivo dele ter virado um mistério, um fantasma, por que ele morreu, porque tem todo um jogo em cima dele, que é basicamente a chave pra todos os mistérios de toda a obra no geral, e que é simplesmente muito bem feito, muito bem colocado, e que deixa sempre o mangá cada capítulo é muito mais interessante que o outro, e você fica todo agoniado pra saber o que vai acontecer, só que demora pra lançar os capítulos, mas tá praticamente no final. Eu já tô muito ansiosa pra saber como é que vai terminar essa história, e eu acho que não vai terminar muito feliz, mas faz parte. Pra quem já viu o anime, eu recomendo muito dar uma olhada no mangá, principalmente porque ele corta muita coisa e também dá muito mais profundidade pra história no geral, e vale muito mais a pena, mas com certeza. 君にとって縁結びは両思いと同じ意味なんだろ？両思いって、こうして私は出会ってしまった。黄昏時、茜の斜陽が差す教室でこの世ならざる怪異の少年と。 Esse aqui eu já cheguei a falar, eu até já fiz um vídeo só sobre ele, tá aqui no card, acho que na verdade tá do lado direito, que é Chainsaw Man. Nós fizemos um vídeo só sobre ele, que é basicamente o nosso, talvez um dos melhores mangás shounen atualmente, com 97 capítulos. Atualmente ele tá terminado, só que ele vai ter uma continuação na Shonen Plus, e vai sair provavelmente, talvez esse ano pro ano que vem. É um mangá com boas lutas, com uma arte que surpreende bastante. Ela é bem simples e no seu dia a dia, no seu costumeiro ali, mas quando tem as batalhas você tem uma evolução gigantesca e uma adaptação absurda, traços de detalhes que, nossa, eu tenho até medo de como vai ser o anime de Chainsaw Man, porque eu acho que eles vão colocar tudo em CG, vai ficar uma bosta, mas enfim, o mangá é espetacular, dá uma olhada no vídeo pra você saber mais detalhes sobre ele, mas eu recomendo bastante você acompanhar a história, conhecer ela antes do anime, ou dar uma olhadinha nos dois também, é simplesmente maravilhoso.
Por último, e não menos importante, Shadows House, um mangazinho aí de 22 capítulos atualmente, se eu não me engano, e que já recebeu anúncio para adaptação de anime pela Cloverworks, que, se eu não me engano, tá fazendo Neverland ainda, ou fez a primeira temporada de Neverland, e é conhecido por ser um estúdio muito foda, que manja muito de adaptação, principalmente em questão de histórias com muito terror, ou coisas mais bizarras, que é o caso de Shadows House também. Shadows House, apesar de ser um mangá curto, atualmente meio que lançando, ao menos eu não achei uma versão em português, porque o meu inglês é uma bosta, mas pelo que eu tô lendo, ele tá lançando bem devagar a tradução. Mas basicamente Shadows House conta a história de uma família de pessoas que são sombras, tanto que quando elas tocam nas coisas elas deixam fuligem. É um caso um tanto curioso, lembra até um pouco Totsukuri no Shoujo, mas que basicamente todos os membros da família da Shadows House têm uma boneca viva que atua basicamente como um empregado ou uma empregada pessoal dessa pessoa que é uma sombra. No caso, a gente acompanha uma protagonista que é uma sombra e acompanha uma outra garota. No começo a gente tem todo um dia a dia delas pra elas se entenderem e tal, e como é difícil a vida da boneca viva, mas que conforme a gente vai acompanhando a história, a gente vai vendo que tem todo um universo gigantesco na história, que é tão interessante quanto qualquer outro personagem que tenha. Na verdade, eu acho que a história é muito mais... acho que o universo é muito mais interessante do que a história em si, porque tem muita coisa bizarra que eles não exploraram ainda, mas que me deixa com vontade de fazer teorias sobre isso, de tão absurdo que é. Sei lá, sobre umas coisas muito bizarras terem acontecido no mundo, ou estão acontecendo atualmente. Por que as pessoas são sombras? O que são as bonecas vivas? O que tá acontecendo, sabe? É muita coisa não explicada ainda, e que fica muito bizarro conforme vai passando os capítulos. Mesmo que a arte seja super fofinha, os bonequinhos assim, todas bonitinhas, maquiadinhas, mas são meio bizarras também. Então, se você não conheceu esse mangá, por favorzinho, dá uma olhada, porque é espetacular, a arte é muito bonita, o universo é bem interessante, a história em si também é bem interessantezinha, ela é mais um slice of life, se é que eu posso dizer isso. Ela não tem tanta uma pegada tão fantasia ainda, mas com certeza vale muito a pena dar uma olhada, sem dúvida nenhuma. Deixa aqui nos comentários pra mim saber outros mangás que vocês estão curtindo atualmente, outros mangás que vocês estão acompanhando, ou talvez mangás recém-lançados que vocês estão curtindo ler, pra mim dar uma olhadinha. Eu vou deixar no comentário fixado. Me lembre, se eu não deixar eu esquecer, todos os mangás que eu citei aqui. Às vezes eu posso esquecer de colocar os nomes, porque são os nomes um pouco difíceis de lembrar, ainda mais pra quem não conhece as histórias, mas eu vou deixar marcadinho pra quem quiser dar uma olhadinha em todos eles, beleza? Muito obrigada a você que viu o vídeo até aqui, eu espero que você tenha uma boa semana, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e